Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco nessa noite, nos abençoando. Essa noite na qual, nós comemoramos mais um ano, de aniversário da Igreja Presbiteriana aqui em Itaberaba, e que com certeza é motivo, de muita alegria, na qual o nosso coração é conduzido, a estarmos louvando ao Senhor por esse dia e por esse momento. Meus amados, nós vamos nessa noite estarmos meditando, ouvindo a palavra do nosso Deus, lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós leremos do verso 1 ao 17. João, capítulo 15, do 1 ao 17, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Meus amados, vamos fazer ainda mais uma oração, pedindo ao Senhor, que esteja nos conduzindo, nos dando o entendimento da sua palavra, iluminando, as nossas mentes. Oremos. Senhor Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse momento esse no qual estamos louvando, exaltando, glorificando o teu santo e precioso nome. Te pedimos, ó Deus, nesse momento no qual acabamos de ler a tua santa palavra, estaremos, ó Deus, ouvindo a exposição da mesma, que o Senhor assim nos conduza, direcionando os nossos pensamentos, de maneira, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa iluminar cada mente,
presente nessa noite, de maneira que a tua palavra possa assim ser aplicada em cada coração e assim ser conduzidos, ó Deus, a reconhecermos a tua glória, o teu poder, a tua graça. Que o Senhor nos conduza através da tua palavra, ó Deus, em uma vida de santificação, uma vida de crescimento, na qual o nosso viver possa a cada dia resplandecer e demonstrar o quanto nós dependemos da graça e do cuidado do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Pai que esteja fazendo com que não sejamos meros ouvintes da tua palavra, mas servos praticantes, que possamos sentir a cada dia a necessidade de termos as nossas vidas transformadas pelo Senhor. E termos, ó Deus, as nossas mentes renovadas pelo poder que há em tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nos conduzir e continuar conosco, nos abençoando nessa noite. É assim que nós te pedimos, agradecidos, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, para quem já assistiu, aquele filme Avatar, os irmãos que assistiram podem perceber que naquele filme, há uma grande demonstração, seja de preocupação ecológica, uma grande preocupação, com as questões ambientais, na qual vemos até mesmo uma certa demonstração, de um panteísmo, ou seja, uma certa ideia, envolvida, na qual toda a criação é parte de Deus, e Deus, ao mesmo tempo, de alguma forma, nessa ideia panteísta, acaba se tornando dependente de todos os seres, ou seja, como se toda a natureza, todo ser que faz parte dessa natureza, de alguma forma, é uma pequena parte de Deus. Sabemos que essa ideia, de um Deus dividido, ou de um Deus que está presente no sentido de cada criatura ser parte desse Deus, é uma ideia totalmente contrária, àquela a qual nós encontramos nas Escrituras, de maneira que não somente nesse filme, mas na verdade em toda, ou pelo menos em boa parte, de muitos movimentos ecológicos, nós vemos exatamente essa preocupação, de alguma forma, de tornar a natureza uma certa espécie de divindade, a terra, a natureza como sendo, trazendo a ideia da mãe natureza como se fosse uma espécie de divindade que de alguma forma deve ser reverenciada. Não fazendo nenhuma distinção entre um Deus criador e aquilo que de fato são as suas criaturas. Nesse filme, por exemplo, há lá uma árvore chamada Árvore das Almas. É nessa árvore na qual ali então os seres têm as suas vidas renovadas, ou seja, é uma espécie de árvore da vida, do qual através dessa árvore, aqueles seres que estão mortos ou doentes, decadentes, eles então têm finalmente as suas forças e a sua vida restaurada. É como se fosse uma espécie de mediadora entre os seres daquele planeta, juntamente com as divindades as quais eles adoram. Tomando então essa ideia, a qual é demonstrada naquele contexto daquele filme, nós estaremos então agora adentrando um pouco do contexto qual as Escrituras nos traz, acerca tanto da figura do próprio povo de Israel, quando nós lemos, por exemplo, o Antigo Testamento, Israel, lá em Isaías capítulo 5, ele é considerado o povo, a nação, como se fosse a videira do Senhor. Ou seja, a ideia daquele que era um povo que habitava o Egito, que fora retirada do Egito pelo Senhor com poderosa mão, para que então, sendo plantada em Canaã, viesse a se tornar como uma videira frutífera. Porém, o que nós vemos é que esse povo que deveria ser como a videira do Senhor e que deveria então produzir frutos que glorificasse a Deus, frutos que manifestasse a justiça de Deus, era um povo que estava doente em seus pecados. Era um povo qual os seus frutos estavam contaminados e evidenciava
na verdade, o distanciamento qual eles estavam do Senhor. É interessante essas figuras no Antigo Testamento, Israel como a videira, porque ao mesmo tempo no Novo Testamento, vemos constantemente o próprio Senhor Jesus tomar essas figuras de Israel do Antigo Testamento e tomá-las para si. Aqui no texto o qual nós acabamos de ler, o Senhor ele se compara como sendo a videira verdadeira, em contraste com Israel, que deveria ser a videira, mas que, no entanto, não cumpriu com a finalidade para a qual fora chamado. Ao mesmo tempo, há outras figuras as quais nós encontramos no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Isaías 42, o verso 19, Israel é descrito como sendo servo do Senhor. Ou seja, o povo que novamente fora chamado para servir ao Senhor, para viver em obediência à sua palavra. No entanto, nesse mesmo capítulo de Isaías 42, no verso 1, já descreve um servo que não seria propriamente Israel, e que ele então finalmente iria colocar em prática aquilo qual Deus estava ordenando ao seu povo. Há outras comparações, há outras demonstrações, as quais nós vemos no Antigo Testamento, comparadas com o Novo. Por exemplo, Israel sendo provado no deserto, ao mesmo tempo também que o Senhor é ali tentado no deserto por 40 dias em jejum, e que finalmente então, no final daqueles dias, ele finalmente então fora tentado por Satanás. E novamente, ao contrário de Israel, que fracassou, que pecou, e que não viveu dependente do Senhor naqueles 40 anos, no sentido de não confiar no Senhor, né, que por mais que Israel pecasse, por mais que Israel murmurasse, ainda assim o Senhor os mantinha e os sustentava com o seu cuidado e com a sua graça. O que esse texto nos demonstra é exatamente essa necessidade de permanecer em Cristo, aquele que é a videira, para que finalmente então sejamos conduzidos a produzir frutos. Eu quero trazer também mais um pouco o contexto aqui desse texto, dentro aqui mesmo do próprio livro de João, né, do Evangelho aqui segundo João. As palavras ditas pelo Senhor Jesus no capítulo 15, na verdade faz parte da noite em que o Senhor Jesus iria ser traído por Judas. Começa lá no capítulo 13. E vai até o capítulo 18, 19, essa noite no qual Judas, ele começa então a tramar para trair Jesus. É tanto que quando nós lemos lá no capítulo 13, é exatamente isso que está sendo demonstrado. O Senhor então aponta que um dentre eles iria traí-lo, Pedro também, por mais que diz que permaneceria fiel ao Senhor, Pedro também o negaria. De maneira então que essas palavras acerca do Senhor como sendo a videira verdadeira faz parte desse contexto dessa noite, no qual o Senhor estava também ao mesmo tempo tomado pela tristeza, lá no capítulo 18, quando ele vai para o jardim, no Getsêmani, e ali então tomado pela angústia, porque sabia que ali alguns instantes, algumas horas, ele seria então finalmente preso, julgado e condenado, mesmo sendo justo, santo e perfeito, e que finalmente então seria conduzido para a crucificação. E essas palavras do capítulo 15 de João, traz exatamente a preocupação do Senhor Jesus para com os seus discípulos. E a ideia exatamente a qual era demonstrar a eles que por mais que ele fosse preso, crucificado, e finalmente morto, mesmo depois da sua partida, eles não deveriam serem tomados pelo medo, não deveriam serem tomados pela angústia, ou seja, eles não estariam sós, pelo contrário, ele enviaria o Consolador, enviaria aquele o qual, por mais que ele não estivesse ali fisicamente presente com eles, depois da sua morte, depois da sua ascensão, no entanto, eles não estariam abandonados. É tanto que vemos no capítulo 17,
a tão conhecida, né, oração sacerdotal, no qual o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, sabendo que ao mesmo tempo eles não seriam tirados do mundo o qual estavam vivendo, mas pedindo ao Pai que mesmo assim ainda os guardassem do mal, os guardassem do maligno e das tentações as quais viriam sobre eles. Ou seja, mesmo diante do que iria lhe acontecer, as palavras do Senhor Jesus nesse capítulo é de que eles não deveriam serem tomados pelo pavor ou pelo medo. Ou seja, por isso então há essa necessidade do Senhor animá-los, fortalecê-los e demonstrar que se eles continuassem andando, sendo dependentes do Senhor, eles então seriam conduzidos a produzir frutos. Ao mesmo tempo, meus amados, João, por mais que seja um livro bem simples, né? Quando nós lemos João, nós vemos ele sempre falar de temas e de assuntos que aparentemente são bem simples e bem práticos, mas sempre há muita profundidade naquilo que João fala. Às vezes há também algumas dificuldades, né, de entendermos exatamente o que João está falando, não que nós não venhamos a entender, e exatamente isso que eu procurarei demonstrar nessa noite. Por exemplo, né, algumas perguntas que nós devemos fazer nesse texto. No versículo 2, por exemplo, João, ou melhor, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, em que sentido João está dizendo de que o ramo que estando nele não der fruto, ele se deve ser arrancado? João está falando daqueles que foram salvos, ou está falando daqueles que não foram salvos? Porque se de repente ele dissesse que esse que está sendo arrancado da videira, e que se esses fossem exatamente os salvos, então seríamos conduzidos à ideia de que talvez aqueles que estão em Cristo podem cair do seu estado de graça. E sabemos que não é exatamente isso que João ele pretende demonstrar. Uma outra coisa, lá no versículo 8, João também nos diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A pergunta é: nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus porque produzimos frutos, ou produzimos frutos porque já somos discípulos escolhidos e separados pelo Senhor? Observe novamente que, para entendermos um pouco melhor essas perguntas e tentarmos esclarecer melhor as palavras as quais João está demonstrando, ditas pelo Senhor Jesus, nós temos que retornar ao contexto, o qual eu acabei de falar. Judas, prestes a trair o Senhor Jesus, lá no capítulo 13, né, a partir do verso 21 ao 30, quando o Senhor então finalmente diz que um entre eles iria traí-lo. A ideia é exatamente o Senhor Jesus demonstrando aos demais discípulos que eles não deveriam seguir o mesmo exemplo de Judas, mas não somente isto. Ali há palavras ainda muito mais profundas do que simplesmente não seguir o exemplo de Judas. Por exemplo, lá no capítulo 13, o verso 10 e 11, porque no verso 2 aqui do capítulo 15, ele diz que aquele que der fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda, mas aquele que não der, ele corta e finalmente é lançado para fora. Lá no capítulo 13, o verso 10 e 11, quando está naquele momento no qual ele está prestes a dizer que Judas iria traí-lo, diz assim o verso 10 e 11, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E o verso 11, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos.
Observe que ao mesmo tempo em que ele demonstra que de fato havia um que não estava limpo, de maneira então que esse que não estava limpo não iria prosseguir juntamente com ele, mas ao mesmo tempo os demais já estavam limpos, ou seja, eles seriam então finalmente preservados. Eles então finalmente seriam conduzidos a darem continuidade à sua caminhada com Cristo. No entanto, havia necessidade de que o Senhor os exortasse. É tanto que lá em Lucas, capítulo 22, o verso 31 e 32, o Senhor diz, quando ele diz a Pedro, Pedro, olha, Satanás quis te peneirar, porém eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Observe que ao mesmo tempo o contraste, tanto entre Judas, o qual não estava limpo, e entre Pedro, aquele que diz, Senhor, lava-me não somente os pés, mas o corpo todo. E o Senhor Jesus, não, Pedro, não há necessidade. Aquele que já está limpo, não precisa novamente ser lavado. Ou seja, o que o capítulo 15 então nos demonstra é que esses frutos os quais o Senhor Jesus começa a demonstrar que precisa ser produzidos por aqueles que devem permanecer na videira, são frutos que evidenciam exatamente a graça do Senhor. São frutos que demonstram uma ação graciosa de Deus trabalhando na vida dos seus servos, de maneira então que eles são conduzidos a frutificarem, exatamente porque o próprio Deus, o Senhor Jesus, como sendo aquele que é o sumo sacerdote, os conduziria, finalmente, a serem frutíferos por estarem permanecendo neles. Então, nisso entendemos que aqui João não está nos demonstrando uma espécie de cair, do estado de graça ou perder a salvação, pelo contrário. Os contextos anteriores nos demonstram isso muito bem claro, o próprio capítulo 10 de João, verso 28, ele vai dizer que aqueles a quem o Pai lhe deu, ninguém os arrebatará, os arrancará das suas mãos. Ou seja, aqueles que de fato pertencem ao Senhor. Então, meus amados, esse é o tema que nós iremos tratar, chamados para frutificar, no qual tem aí a centralidade exatamente de demonstrar que devemos permanecer em Cristo, para que sejamos então finalmente frutíferos. Mas como frutificar? Se somos chamados para frutificar, como frutificar? A primeira coisa que nós aprendemos então nesse texto, e que está de forma muito bem clara, é que para frutificar é necessário que permaneçamos na videira. O que diz o verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Essa é a primeira lição a qual nós tiramos. Só podemos frutificar quando estamos em Cristo. Em Isaías capítulo 5, no qual nós até ouvimos a mensagem, em um dos domingos anteriores, capítulo 5, verso 24, no qual também trata sobre Israel como sendo uma videira do Senhor. Lá no verso 24, diz que o povo de Israel, por não estar vivendo segundo a vontade do Senhor, segundo o conhecimento da palavra do Senhor, Israel estava sendo como uma árvore com raízes podres, ou seja, por não estar naquele que é a vida, por não estar naquele que é a fonte da vida, o seu povo estava como uma árvore morta, com raízes mortas. E uma árvore morta, ela não pode produzir fruto, porque não tem condições de produzir frutos por si mesmo. Ao mesmo tempo, então, que o Senhor Jesus nos demonstra, nós, como servos do Senhor, devemos estar na videira, para que sejamos, então, finalmente conduzidos a produzir frutos. Ele mostra, ao mesmo tempo, para aqueles que ainda não estão no Senhor Jesus, para que você possa ter vida, é necessário que você esteja na videira.
sem a videira. É impossível que o homem, o pecador, possa ter vida. Meus amados, nós necessitamos tanto do Senhor Jesus como sendo a fonte da vida, que lá em Gálatas 2, o verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer que agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. De maneira que ao mesmo tempo, então, nós estando em Cristo, entendemos que a nossa vida não é mais conduzida por nós ou por nossa força, mas pelo contrário, a nossa vida agora é conduzida pelo Senhor e pela graça a qual Ele nos apresenta em sua obra, e que nos conduz por meio da sua palavra. O apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Observe que estar na videira e produzir fruto é exatamente reconhecer essa necessidade que temos do Senhor Jesus. É entender que sem Ele nós não podemos nada, não chegaremos a lugar algum. Sem Ele, seremos como plantas com as raízes mortas, podres, incapazes de produzir fruto. Lá em Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos estar radicados em Cristo Jesus. Ou seja, as nossas raízes, elas devem estar fincadas em Cristo Jesus, para que sejamos então finalmente conduzidos para produzir fruto. Mas ainda aqui no verso 5 e no verso 6, observe que João diz, o Senhor Jesus diz, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Ou seja, não há vida fora da videira. Mas ainda eu continuo com a pergunta, como frutificar? Em segundo lugar, nós aprendemos nesse capítulo que para frutificar é necessário que sejamos podados. Verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando ele fala acerca daquele que precisa ser limpo, ele fala na verdade acerca da poda, ou seja, da necessidade de que se arranque aquelas folhas, aquelas galhas que acabam atrapalhando o crescimento e a produtividade da videira. Então, para frutificar, para produzir fruto, é necessário que nós sejamos podados continuamente, para que sejamos então finalmente frutíferos. Mas como somos podados? O verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus amados, nós somos continuamente podados pela palavra. É a palavra do Senhor que vai arrancando aquilo que não é necessário. É a palavra do Senhor que vai retirando aquilo que nos atrapalha, que serve como embaraço para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para a nossa frutificação. De maneira que quanto mais meditamos, ouvimos a palavra do Senhor, mais limpos nós nos tornamos, mais preparados nós nos tornamos para frutificar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se queremos frutificar, é necessário que sejamos podados pela palavra. Ou seja, a necessidade de ser podado é algo a qual nós precisamos continuamente. Isso ao mesmo tempo nos traz também a seguinte pergunta, né? Que tipo de ramo eu sou? De que tipo de ramo você é?
É o ramo que produz frutos ou é o ramo que só suga a seiva da videira? É por isso que muitas vezes é necessário que sejamos podados. Ramos que não produzem frutos, ramos que só sugam a seiva da videira, eles acabam, na verdade, impedindo o próprio crescimento, a própria frutificação da videira. Então, que tipo de ramo nós somos? Que tipo de ramo nós temos nos tornado? É o que ajuda o outro a ser edificado? Ou muitas vezes é o ramo que serve de pedra de tropeço e impede o crescimento do outro? Observe que o chamado é para sermos frutíferos, chamados para frutificar. Mas que tipo de ramo nós temos sido? O que ajuda o outro a edificar, a ser edificado, a crescer, ou que muitas vezes serve de empecilho para o crescimento do outro? Muitas vezes nós encontramos ramos parasitas em algumas árvores, né? São aquelas plantas que nascem em outra árvore e que, se deixar com o passar do tempo, ela acaba levando aquela árvore à morte, porque a função dela é o quê? É sugar a seiva, e quanto mais ela suga, ela acaba matando as forças e a produtividade daquela árvore. Meus amados, esse texto de João 15 nos demonstra que nós não devemos ser como ramos parasitas, pelo contrário, devemos ser ramos plantados de maneira que sejamos frutíferos, ramos que são inseridos na videira verdadeira e que tem como finalidade viver para a glória do Pai, fazer com que a videira cada vez mais se evidencie como sendo frutífera. Nós sabemos que ser podado pela palavra muitas vezes pode causar dor, pode causar ferimentos. Ser exortado pela palavra muitas vezes pode até mesmo sangrar o nosso coração. Mas é necessário que sejamos podados, que sejamos limpos pela palavra, para que possamos então finalmente sermos conduzidos a sermos frutíferos, porque estamos naquele que é a videira verdadeira. Outra coisa que é necessário também para que nós sejamos conduzidos a ser frutíferos é a necessidade de morrermos para a nossa vontade. Lá em João, aqui mesmo em João 12, o verso 24 e 25, o Senhor Jesus, ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O Senhor Jesus nos demonstra que para sermos frutíferos, é necessário morrermos para a nossa vontade. Nós não seremos frutíferos para o Senhor, para a glória do Senhor, se nós tentarmos viver por nós mesmos, por a nossa própria vontade. É necessário que venhamos a morrer para a nossa vontade, como a semente que é plantada. É necessário que ela morra, que ela apodreça na terra, para que finalmente então possa nascer uma nova vida. Assim também é conosco. Se não morrermos para nós mesmos, é impossível que venhamos a produzir fruto. Mas eu ainda continuo com uma pergunta: como frutificar? No verso 9, nós veremos que para frutificar é necessário permanecer no amor de Cristo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Só podemos frutificar se permanecermos no amor de Cristo. E como nós permanecemos no amor de Cristo?
no verso 10, diz que nós permanecemos no amor de Cristo quando nós, então, finalmente guardamos os seus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permanecer no amor de Cristo é viver em obediência à palavra do Senhor. Permanecer no amor de Cristo é guardar os seus mandamentos, guardar não somente em nossa mente, mas guardá-los em nossa vida prática. É ter os mandamentos do Senhor em prática em nosso dia a dia, em nosso viver. Ou seja, é imitar Cristo, é viver assim como Cristo viveu. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos imitar aquele que é o nosso Pai Celeste, vivendo na prática do amor. Ao mesmo tempo, também na primeira carta de João 2, verso 6, ele vai dizer que nós devemos andar na luz como? Andando assim como Jesus andou. Mas amar a quem? Aqui no texto, o Senhor nos diz quem devemos amar, tanto no verso 12 como no verso 17. O meu mandamento é este, que ameis, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No verso 17 ele repete: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, quando nós então permanecemos no amor de Cristo, finalmente então, somos conduzidos a amar assim como o Senhor nos amou. Mas ele vai muito mais além em outros textos. Ele diz que não amar somente os nossos amigos, pois amar os nossos amigos acaba se tornando algo muito fácil. Devemos também amar aqueles que são os nossos inimigos. E por que devemos amar uns aos outros? No verso 13, ele vai nos dizer que devemos amar uns aos outros, porque o próprio Senhor amou, dando a sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que este: dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Exatamente assim, meus amados, no qual nós frutificamos, amando uns aos outros, ou seja, colocando em prática os mandamentos do Senhor. Ao mesmo tempo, o Senhor, no verso 14, ele diz que evidencia nesse seu amor para com os seus amigos: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Ou seja, nós então frutificamos quando amamos uns aos outros, e quando amamos uns aos outros, demonstramos que somos amigos de Cristo. Lá na primeira carta de João 4, versos 7 e 8, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, por que é necessário nós permanecermos no amor? No verso 15, o Senhor Jesus nos diz que Ele não nos considera simplesmente como servos. Ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ou seja, um servo, ele obedece o seu senhor, muitas vezes, sem nem saber por que deve obedecer. É simplesmente uma ordem dada e que deve ser obedecida, ou seja, não há uma aproximação, não há uma amizade, não há uma demonstração de intimidade. Porém, o Senhor Jesus nos diz que Ele não nos considera servos, mas amigos. Porque aquilo qual Ele tem nos ordenado a obedecer, Ele nos explica, Ele nos ensina, demonstrando que o nosso obedecer ao mesmo tempo é conduzido e deve ser conduzido de forma espontânea. Obedecemos ao Senhor, vivemos na prática do amor assim como Ele nos amou, de forma espontânea, em demonstração de gratidão, em demonstração de reconhecimento por aquilo que Ele fez por nós. Não é meramente uma obediência forçada,
oprimida, mas é uma obediência de um amigo, uma obediência daqueles que, por serem amados pelo Senhor, ao mesmo tempo também são conduzidos a amar uns aos outros, porque foram chamados para frutificar. Mas qual é a finalidade de frutificar? Por que nós devemos frutificar? A primeira, no versículo 7 e 16, o Senhor Jesus diz que nós devemos frutificar porque as nossas orações serão atendidas. Verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E também o verso 16, não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Devemos frutificar para que as nossas orações possam então finalmente serem atendidas. Exatamente o que o Senhor Jesus está nos dizendo. Mas por que as nossas orações serão atendidas? Primeiro, porque permanecemos em Cristo. Em segundo lugar, porque permanecemos em sua palavra. Porque a sua palavra poda a nossa vida, ou seja, somos constantemente limpos pela palavra. Porque obedecemos os seus mandamentos. De maneira então que em nossas orações o que vai refletir é exatamente a preocupação da glória do Pai. No capítulo 14, o verso 13, o Senhor Jesus diz, e tudo quando perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, meus amados, quanto mais estamos em Cristo, mais conheceremos a vontade do Pai. E quanto mais conhecemos a vontade do Pai, mais estaremos sendo conduzidos a oferecer a Deus uma oração que tem como finalidade a glória de Deus. Por isso, então, Ele não rejeitará as nossas orações. Essa oração não tem nada a ver com que pedir tudo o que desejamos ou tudo o que queremos, pelo contrário. Essa oração tem como finalidade tão somente demonstrar que estamos vivendo continuamente na dependência do Senhor. É um viver no qual é evidenciado que estamos nos submetendo ao seu querer e à sua vontade, ou seja, é Cristo vivendo em nós, e nós vivendo para Cristo, vivendo em Cristo. Mas ao mesmo tempo, meus amados, em que João e que o Senhor Jesus está demonstrando que essa é a primeira finalidade das nossas orações, ou melhor, de frutificarmos, é ter as nossas orações atendidas, e por meio das nossas orações, finalmente, então, estarmos evidenciando a vontade do Pai. Nós devemos ser conduzidos como o Senhor Jesus, quando estava sendo tentado no deserto. Ele cita exatamente as palavras, do Senhor, quando o povo de Israel também estava sendo provado, onde ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus amados, quando nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor, nós passaremos então a viver, tendo em nossos lábios e em nossa mente a mesma resposta a qual o Senhor deu a Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas qual é a segunda finalidade? E que é bem claro e evidente, que já te citei, que está no verso 8, que é, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quanto mais frutificamos, mais a videira que é Cristo glorifica o Pai, e mais então nós viveremos na dependência. A terceira coisa, a qual nos demonstra qual é a finalidade de frutificarmos, é demonstrar que quando nós frutificamos, nós teremos alegria completa.
Verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o meu gozo e o vosso gozo seja completo. Meus amados, se nós queremos desfrutar de uma verdadeira alegria, uma alegria que vem então finalmente transbordar em nossos corações, é necessário vivermos uma vida frutífera. Porque quanto mais vivemos em obediência à vontade do Senhor, mais alegria teremos, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às adversidades. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos assemelhamos ao nosso Senhor, maior será a alegria a qual estará em nosso coração. É tanto que lá na primeira carta de João 4, verso 18, ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo, toda insegurança, toda incerteza. Ou seja, se queremos então finalmente termos alegria completa, o gozo de Cristo em nós, é necessário frutificarmos, pois a comunhão nos conduz à verdadeira alegria. Então, como eu concluo essas palavras, eu retorno novamente lá à ideia, do filme lá de Avatar, quando fala lá que há então a árvore das almas, ou seja, a árvore que supostamente trazia vida aos seres que estavam mortos e que precisavam então finalmente serem renovados. O que encontramos aqui é a videira verdadeira. O que encontramos aqui é aquele que é a árvore da vida. No jardim do Éden havia a árvore da vida, do qual Adão e Eva poderiam a ter comer depois que finalmente então passassem no teste. Porém, depois de pecarem, a entrada para o jardim, o acesso para o jardim foi fechado para que eles não retornassem e comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem daquela árvore no estado de pecado e condenação, eles estariam completamente perdidos, eternamente perdidos em seus pecados. Porém, o que vemos aqui é exatamente aquele que é a árvore da vida, aquele que é a videira verdadeira. É dessa mesma árvore o qual o ladrão, quando estava também sendo crucificado ao lado do Senhor Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu paraíso. Ou seja, foi exatamente dessa árvore da vida, mesmo prestes a poucos instantes da morte, ele finalmente então pôde alimentar a sua alma, e por meio daquele que é a árvore da vida, finalmente ele pôde ter a vida eterna. Lá em Gênesis 18, quando Abraão recebeu aqueles 3 anjos, ou 2 anjos e o outro demonstrando como sendo o Senhor entre eles, em Gênesis 18, do 1 ao 4, diz que Abraão então os recebeu e levou então para a sombra de uma árvore, e ali então debaixo daquela árvore eles puderam descansar e finalmente puderam estar fazendo uma refeição. O que nos está sendo oferecido nessa noite é exatamente uma árvore, a videira. Não árvore como as demais que encontramos lá fora, mas uma árvore na qual, quando nós nos abrigamos nela, nós encontramos descanso. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Uma árvore na qual, ao mesmo tempo, os seus frutos também são capazes de nos conceder vida eterna. Uma árvore na qual os seus frutos revigoram a nossa alma, nos fortalece e nos conduz não somente a termos vida, mas nos conduz também a frutificarmos, a vivermos para a glória de Deus. O convite do Senhor nessa noite, exatamente para que nós venhamos a nos alimentar desse que é essa árvore, desse que é essa videira, desse que tem produzido frutos, ou seja, venha, alimente-se do Senhor Jesus, e você então finalmente será conduzido a produzir frutos para a vida
eterna. Que o Senhor, meus amados, nos abençoe e nos conduza a cada dia com a sua graça e com a sua santa e infinita bondade. Amém.